Mateus capítulo 13. Vai dando uma olhada aí para você perceber quem está falando. Mateus capítulo 13, nós vamos ler o menor verso do capítulo. E só vamos ler esse verso agora. Verso 9. Dê uma olhada aí, preste bastante atenção no que você vai ler. Quem tem ouvidos para ouvir, o que está dizendo aí na Bíblia de vocês? Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho certeza que você já fez o ano bíblico, já leu a Bíblia e já passou por este verso, já prestou atenção nele, já estudou sobre ele. É muito emblemático, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você pegar esta frase, e passar para um professor de português, alguém que seja bom em português, e deve ter gente aqui que seja bom de português, para fazer uma análise completa desta frase. Logo quando este analista começar a estudar a frase, ele vai se deparar com duas figuras de linguagem. Duas figuras de linguagem. A ironia e o sarcasmo. Ironia e sarcasmo. Vai aparecer no início da análise. Por uma razão muito simples. Para que serve o ouvido? Para que serve o ouvido? Para ouvir. Hoje, você ainda pode até dizer que a orelha, que faz parte, né, do sistema auditivo, que esse membro, a orelha, serve para afixar os óculos. Tem muita gente aí usando para fixar os óculos. Todo mundo usa para fixar a máscara. Então, serve para algumas outras coisinhas hoje. Quando isto foi escrito, só servia para ouvir. Aí aparece a frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só pode ser ironia, porque quem tem ouvidos é para ouvir. Mas as coisas ficam um pouco mais complexas quando você fica sabendo quem é que falou esta frase. Se você prestar atenção aí no capítulo 13, você vai ter certeza em quem falou essa frase. Quem falou essa frase aí? Quem? Jesus Cristo. Aí se complica, porque Jesus nunca tripudiou de um seguidor seu. Nunca. Ainda mais aí, nessa circunstância, Jesus estava falando com pessoas que estavam vindo para o caminho que ele pregava. Estava falando para multidões, pessoas que estavam se achegando ao povo de Deus. E Jesus não ia tripudiar de quem estava se aproximando dele. Então, ironia e sarcasmo não aparece no texto. Não pode ser considerado. O pior é que, se você perceber e souber que esta frase, a mesma frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, aparece 37 vezes só no Novo Testamento. Olha bem, presta atenção nisso. Jesus repete a mesma frase 37 vezes. Eu acho que nem o seu pai repetiu tanto um conselho para você. 37 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí a gente chega à conclusão de que isso é sério. É muito sério. Existe a possibilidade real, atenção aí, existe a possibilidade real de ter seguidor de Jesus, pessoas que estão próximas de Jesus, terem ouvidos e não estarem ouvindo a palavra do Senhor. Complicado, né? Complicado. A pessoa vem na igreja, ela cantou o hino, mas o Espírito Santo não falou com ela através do hino, ela não viu, ela não prestou atenção na letra. O cantor ou a cantora aparece aqui, canta, e ela não presta atenção, ela está aqui. Ela abre a Bíblia, ela lê o texto, mas ela tem ouvidos, mas não está ouvindo. Uma curiosidade. Existe uma palavra no nosso vocabulário, na língua portuguesa praticada no Brasil, essa palavra não aparece em outros países como Angola, Moçambique, por exemplo, no Brasil,
Essa palavra, ela resume toda esta frase. Toda a frase. Uma palavra só resume toda a frase. Se Jesus fosse brasileiro, ele falaria talvez, essa palavra. Talvez não, porque alguns iam entender como muito pesada. Essa palavra é a palavra otário. Otário. Perceba que a palavra otário tem o prefixo OT. É o mesmo prefixo de, se está com inflamação no ouvido, você tem o quê? Otite. OT. Se você precisa de um médico para o ouvido, você vai no otorrino. OT. A palavra otário, ela resume esta frase. Essa palavra, ela chegou no Brasil em 1939. Não vai cair no Enem, senão, porque sabedoria é inútil. 1939, através de um tango, veio da Argentina. Como é que essa palavra surgiu na Argentina? Curioso. No porto de Buenos Aires, no início do século passado, ele vivia infestado de uma espécie de lobos marinhos. Muitos lobos marinhos. Eles estavam ali no porto de Buenos Aires para se alimentar dos detritos, restos de alimentos que os navios jogavam. Mas eles causavam problemas, porque todos os dias aqueles lobos eram atropelados. E os marinheiros ficavam irritados porque eles estavam com a sua lancha, o seu pequeno barco, e quando eles viam um grupo de lobos marinhos se alimentando de alguma carniça ou de alguma coisa, ou não vendo a lancha se aproximando, eles apertavam a buzina, e a buzina de uma lancha é muito alta. Só que o lobo marinho, que tem um membro muito parecido com a orelha, ficava com a orelhinha em pé acima e nem ligava para a lancha. Aí a lancha se chocava com eles, ele se feria, morria e danificava a lancha. Causava transtornos no porto. As autoridades portuárias contrataram especialistas, biólogos, pessoas especializadas, para estudar por quê, como tirar aqueles lobos dali. E quando fizeram um estudo, perceberam que aquele animal, apesar dele ter um membro muito parecido com a orelha, eles eram completamente surdos. E deram para eles o nome de otários. Tinha orelha, mas não ouvia. Esta palavra, ela foi absorvida pelos trabalhadores do porto, e ela veio para os bairros pobres de Buenos Aires, para denominar aquela pessoa que era uma presa fácil dos golpistas, dos estelionatários. É aquela pessoa que tinha ouvido, tinha olhos, mas não absorvia o ambiente, era fácil, era uma presa fácil para ser enganada. Otário. Aí essa palavra vem para o Brasil. O otário tem ouvido para ouvir, mas não ouve, tem olhos para ver, mas não enxerga. É fácil enganar um otário. E o pior é que essa síndrome de ter ouvidos para ouvir e não ouvir, ter olhos para ver e não ver, não tem limites. O cérebro humano, quando é para ir para o mal, ele não tem limite. Eu vou dar 2 exemplos para vocês perceberem isso. 2 exemplos. Primeiro exemplo, um exemplo prático. Preste atenção. Na frente dos seus olhos, tem um obstáculo que ocupa mais ou menos 30% do seu espaço visual. 30%, na frente dos seus 2 olhos. E você não enxerga esse obstáculo. Estou falando do seu nariz. O seu nariz está na frente dos seus 2 olhos e você não enxerga o seu nariz. Se você quiser enxergar o seu nariz, você tem que fazer um movimento muito esquisito, né? Por que você não enxerga o seu nariz? Porque você está na frente dos seus olhos. Eu sei que tem gente aí que é mais de 30%, eu sei. Por que você não enxerga o seu nariz? Sabe por quê? Porque o seu cérebro não quer. O seu cérebro deletou o seu nariz, excluiu o seu nariz. Ele não quer. E se ele não quer, você não enxerga o seu nariz. Eu vou dar um exemplo bíblico. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa de abrir agora, Gênesis a partir do capítulo 6, tem a história da Arca de Noé. Todo mundo conhece essa história. Ninguém presta atenção nos absurdos desta história, que eu acredito ser uma história real. Deus fala com Noé que havia um dilúvio, fala para construir a arca, e Noé começa a construir a arca. Ele não ia construir sozinho. Ele contratou centenas de funcionários, era algo muito grande. Ele fez uma das maiores, se não a maior, construção antediluviana.
Era muito grande a arca de Noé. Muito grande. Eu tive a oportunidade de ver na Holanda, tem uma cidadezinha da Holanda, que um pastor aposentado, ele arrecadou dinheiro de empresários e ele construiu uma arca do tamanho real, os mesmos tamanhos da Bíblia, tamanho real. É muito grande. Quando a gente está assim a 15 quilômetros da arca, a gente já enxerga, porque a Holanda é um país muito plano, você já enxerga de tão grande. Então, quando Noé estava construindo aquela arca, daquele tamanho, atraía curiosos. Pessoas traziam os filhos para ver, olha o que esse louco desse Noé está construindo. Era grande demais. Agora, o curioso é que ele construiu o barco durante 120 anos e ninguém parou para raciocinar sobre a mensagem que ele pregava. Era para fazer isso, não era? Era para alguém ver e falar assim, não, mas isso é tão grande, isso é tão absurdo. Noé, vamos conversar aqui. Que história é essa? Vinde e arrazoemos, né? Vamos discutir isso. Não, ninguém fez isso. Todo mundo ironizava Noé. Ok, é fácil entender isso. Eles não queriam, tá bom. Só que teve um dia, depois que Noé terminou de construir, pagou os funcionários, tinha vilas ali perto já, era um lugar famoso. De repente aparece um casalzinho de coelhos saltitando, vem pulando e entra dentro da arca. Vocês já imaginaram a quantidade de gargalhadas que não deram? O casalzinho de coelho acreditou na história do velho maluco aí, ó. O casalzinho de coelho acreditou. Era absurdo um casalzinho de coelho subir, né? Mas o casalzinho de coelho pode acontecer, né? Todo mundo deu gargalhada e ficou por isso mesmo. O problema, amigos, que daí a pouco apareceu um casal de javali, um casal de leão, um casal de rinoceronte, um casal de girafa, um casal de elefante, e ninguém percebeu que tinha algo esquisito no ar. Sabe essa história de você não enxergar o nariz? Aconteceu lá, ninguém parou. Peraí, para. O que esses elefantes estão fazendo aí? O que esse casal de tigre, isso nunca aconteceu? Que loucura é essa? Peraí, Noé, vem cá, explica pra gente. Ninguém, todo mundo continuaram dando gargalhadas. Tinham olhos para ver, não viram. Tinham ouvidos para ouvir, não ouviram. E por que isso acontece? Por que acontece isso? Tem um filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que ajuda a gente a entender o porquê que isso acontece. Mário Sérgio Cortella diz o seguinte: se você acreditar que não existe nada para fazer, certamente você não vai encontrar nada para fazer. Então, se você acreditar que não tem algo para ser feito, você não vai encontrar nada para fazer. Isso é o verso áureo do preguiçoso. O grande problema, e esta é a razão pela qual Jesus falou isso aqui, é que muitos de nós, isso acontecia na época que ele estava aqui na terra e acontece hoje. Muitos de nós pegamos a Bíblia para ler, mas lemos a Bíblia da mesma forma como nós lemos um livro de história em quadrinho, ou como nós lemos um livro de um romancista, ou de um filósofo da atualidade. A gente não percebe a relevância da palavra de Deus. Não percebe. A gente não percebe que Deus está falando conosco no hino. De repente, hoje, durante a tarde, 3 vezes alguém tocou o mesmo hino perto da sua casa e você não consegue perceber que, de certa forma, pode ser uma mensagem de Deus para você. Você tem ouvidos para ouvir e não está ouvindo. E isso traz consequências. Óbvio que traz consequências. Algumas vezes consequências graves. Por ter ouvidos para ouvir e não ouvir, preste atenção, por ter ouvidos para ouvir e não ouvir, muitos estão perdendo a saúde. Sabiam disso? Perdendo a saúde. Aí você fala, mas por quê? Não estou dizendo todas as enfermidades, mas quantas enfermidades não têm assolado o povo de Deus? Porque eles estão se alimentando de coisas que a Bíblia diz para
não se alimentar. Estão tendo comportamentos que a Bíblia diz que são comportamentos inadequados para a boa saúde. Se a gente perguntar, fizer uma pesquisa aqui, e fizer uma pesquisa em Valadares inteiro, pode ampliar. Se você fizer uma pesquisa no Brasil inteiro, o que você precisa ter para ter uma boa saúde? Você pode ter certeza que mais de 90% vão responder: ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, utilizar a luz solar. Todo mundo vai responder isso. Está na Bíblia. Todo mundo vai responder. Agora, se você fizer a mesma pesquisa e dizer assim: você pratica isto? Você leva a sério o que você respondeu? Quantos por cento você acha que vai dizer, se forem sinceros, que vai dizer que leva a sério? Eu também não sei, mas eu sei que é um número muito pequeno. Por quê? Porque nós temos ouvidos para ouvir e não ouvimos a palavra de Deus. E as consequências aparecem no nosso corpo, em muitas circunstâncias. Quantos casamentos não acabam porque um dos dois ou os dois tem ouvidos para ouvir, mas não estão ouvindo o que o parceiro ou que a esposa está dizendo? Quantos? Quantos? Ah, mas é óbvio que eu falei isso 1, 2, 3, 10 mil vezes. Mas o outro lado não ouviu. Não ouviu, e muitas vezes quando o casamento acaba, a pessoa fica: mas como aconteceu isso? E normalmente a pessoa: mas tão de repente? Eu tenho trabalhado em alguns momentos como mentor de realocação de funcionários na área financeira. E uma coisa interessante, muitas vezes alguém perde o emprego numa instituição financeira, e aí essa pessoa precisa de realocar, mas tem que saber como é que foi o tempo dela na empresa que ela trabalhou. Normalmente as coisas começam assim: olha, eu não sei porque eu fui demitido. Eu era um dos melhores funcionários da empresa. Eu fazia tudo certo, eu dava um bom resultado, mas sei lá, por uma injustiça qualquer, não sei porquê, de repente alguém me demitiu. Aí a gente tem que ouvir caladinho: beleza, ok, vamos continuar o trabalho. Aí no decorrer do trabalho, você vai percebendo a pessoa dizendo, e ela mesma diz para você que ela recebeu dezenas de alertas, algumas vezes centenas de alertas. Ela foi alertada por funcionário dela, subalterno, foi alertada por colegas, por pares de trabalho, foram alertadas muitas vezes pelos seus superiores hierárquicos, nunca ouviram. Receberam 10, 20, 30 cartões amarelos, nunca ouviu. Aí quando vem o cartão vermelho, ué, será por quê? Por que aconteceu isso? Que absurdo, que injustiça. Não estou dizendo que isso reflete todos os casos, tá? Mas isso tem acontecido demais. Amigos, por terem ouvidos para ouvir e não ouvirem a palavra de Deus, muitos nas igrejas, é nós, hein? É nós. Muitos nas igrejas estão perdendo a fé dentro da igreja. Dentro da igreja. É um hino que está sendo cantado, talvez um hino que Deus inspirou a equipe de louvor e falou, talvez a equipe de louvor queria um outro hino, mas o Espírito Santo falou assim: não, eu preciso desse, porque vai estar na igreja o fulano, a fulana, e eu preciso que ela ouça esse, cante esse livro, esse hino, e reflita sobre a mensagem deste hino. E o Espírito Santo faz todo um projeto, um trabalho, para que você esteja aqui e aquele hino seja cantado. E na hora que o hino está sendo cantado, está olhando no celular, está pensando nas dívidas, está pensando no trabalho amanhã. Se piorar um pouquinho, né, está olhando a roupa do irmão ou da irmã. Eu sei que acontece pouco aqui, mas pode acontecer. Temos ouvidos para ouvir e não estamos ouvindo a palavra de Deus. Se você ler essa mesma frase no livro de Apocalipse, eu quero ir direto para o livro de Apocalipse, eu não quero estender muito essa mensagem.
você vai perceber que essa frase aparece de uma forma diferente. Dê uma olhada aí, Apocalipse capítulo 2. É a mesma frase. A mesma frase. Só que Jesus agora fala essa mesma frase no modo avançado. Lembre-se, lá em Mateus, Jesus estava falando com aquelas pessoas que estavam vindo para a igreja. Aqueles que estavam chegando. Agora Jesus fala a mesma frase, só que ele fala para os seus seguidores, pessoas que já estão na igreja, pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que teoricamente ou levam a sério a palavra de Deus. Aí Jesus usa o modo avançado, a mesma frase, porém no modo avançado. Se você pegar Apocalipse capítulo 2, você vai perceber aí que no verso 7, ela aparece, não vamos ler no verso 7, aparece da mesma forma no verso 11, também não vamos ler no verso 11, e aparece no verso 17. Vamos ler no verso 17. Muitas outras aparecem para frente. Vamos ler no verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Perceba que a frase é a mesma frase, mas ela muda. Ela agora é modo avançado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sei que você não está achando que igreja seja prédio, né? Prédio não é igreja. Igrejas são pessoas, né? A igreja está dentro do templo. O templo não é a igreja. Então, vou repetir a frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às pessoas. A igreja. Interessante, aqui aparece a figura do Espírito Santo. Por quê? Quando o Espírito Santo fala, como é que a gente ouve o Espírito Santo? Ele fala no meu ouvido, fala: oi, José Carlos, atenção, José Carlos, 1, 2, 3, vou te falar. Ele escreve uma mensagem para mim, entrega? Pode fazer, e acontece. Mas na maioria das vezes, não. O Espírito Santo fala onde? No meu coração, no seu coração, no seu cérebro. O Espírito Santo toca lá dentro. Ele está dizendo para você: olha, se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz ao seu coração. Aí a coisa fica um pouco avançada, porque aí os seus olhos não veem. Você não enxerga. Os seus ouvidos não vão ouvir um som diferente, uma voz diferente. Não, fala direto ao coração. Aí, olha bem como é avançado. Aí nós estamos dizendo ver o invisível e ouvir o inaudível. Perceba que é avançado? Vamos ver isso na prática. A Bíblia me dá um exemplo na prática. Vamos abrir 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Por favor, abra 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, está nos contando a história de Eliseu, do profeta Eliseu, um homem que andava com Deus. No verso 15, está relatando o que aconteceu com um funcionário de Eliseu, com um dos ajudantes do profeta Eliseu. Olha o que ele diz aqui no capítulo 6, verso 15. 6 de 2 Reis, verso 15. Achamos? Todo mundo achou? 6, verso 15. Olha o que ele diz. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e ele saiu, e eis que ele viu tropas, cavalos e carros, que haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, desesperado: ai meu Deus, o que nós vamos fazer? É uma história clássica. O funcionário de Eliseu acorda, lava os olhos, e quando ele olha para as montanhas, ele vê que as montanhas estavam cheias de soldados sírios, inimigos, prontos para invadir, para matar, para triturar. E o rapaz se desespera. Ele fala: ai meu Deus, e agora? Agora danou-se. Ele desesperou. Aí ele fala com Eliseu. Olha o que Eliseu fala. Aí Eliseu responde para ele: não temas,
porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Aí Eliseu vira e fala para ele: calma, fica tranquilo. Mais são os que estão do nosso lado do que os inimigos que estão aí. Aí eu fico imaginando, pode crer que isso aconteceu, que o que o rapaz faz? Deixa eu ver. Aí ele olha. Ele só viu o soldado inimigo. Ele deve dizer assim: Eliseu está ficando maluco. Onde é que está esse povo que está do nosso lado? Só tem soldado inimigo aí. Verso 17, olha a resposta aí. Orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço que abra os olhos desse rapaz para que ele possa ver. E o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Percebeu isso? Percebeu como é que funciona o modo avançado? Ele tinha olhos para ver, mas ele não via. Ele tinha ouvidos, mas ele não ouvia. Aí o profeta falou e pediu a Deus: Senhor, abra os olhos desse rapaz para que ele possa enxergar. Quando o rapaz abriu os olhos, ele olhou e ele viu milhares de anjos montados em carros de fogo, prontos para vencer aquele minúsculo exército sírio. Eu fico imaginando como aquele homem deu glória a Deus. Louvado seja Deus, obrigado, Senhor. Só que ele não estava vendo. Meu amigo, você que não é membro dessa igreja e que está aqui hoje, é isso que Deus quer para você. É exatamente por isso que Jesus trouxe você aqui. Para que você que tenha ouvidos, você possa prestar atenção na palavra de Deus. Você possa perceber que as coisas não são por acaso, que você aprenda a ler aquilo que não está escrito, a ouvir aquilo que não foi falado. Na vida espiritual, na sua vida familiar, você precisa disso. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, uma criança de Deus cheia do Espírito Santo, consegue enxergar coisas que as pessoas aí não enxergam. É por isso que nós, cristãos, quando nós recebemos uma mensagem do WhatsApp de um filho nosso, relatando um problema, uma dificuldade, a gente tem que ler as frases que estão escritas ali no WhatsApp, mas a gente tem que ler as frases que não estão escritas ali naquele WhatsApp. Pense comigo. Para saber ler as mensagens que estão escritas na mensagem do WhatsApp do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, relatando um problema, desculpa o que eu vou dizer, mas qualquer idiota alfabetizado vai saber ler. Agora, para ler a frase que não foi escrita, que o filho está com o coração dolorido, ele queria colocar, ele sentiu, a filha queria colocar, mas não colocou, aí tem que ser um pai cheio do Espírito Santo. Para uma esposa, quando recebe um marido no final da tarde, uma esposa cristã, quando o marido relatar um problema que ele teve no emprego, ele vai falar poucas palavras, ela tem que ouvir aquelas palavras, entender as palavras que o marido vai falar. Agora, desculpe mais uma vez, mas para que ela consiga ouvir só o que o marido falou, qualquer idiota que não seja surdo, também vai conseguir ouvir. Agora, uma mulher crente, cheia do Espírito Santo, ela vai ouvir o coração do marido, da mesma forma o marido vai ouvir o coração da esposa, o coração dos filhos, o coração dos pais, o coração dos amigos, e vai conseguir ouvir palavras que as pessoas não disseram, mas que elas estão sentindo, precisam de ajuda. Passe a considerar com mais cuidado as formas que Deus está falando com você. Não é por acaso esse hino. Quando o Lovic cantou aqui, fala comigo, Senhor, isso não é por acaso.
pode servir para alguém aqui e principalmente para mim. Quando você estiver lendo um ano bíblico e se deparar com um verso, pode não ser por acaso. Quando você ligar o rádio do seu carro ou na sua casa e passar um hino, e aquele hino trouxer algumas palavras que têm a ver com a sua vida, pode não ser por acaso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abrir o seu coração, abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos. Que essa reprimenda de Jesus possa, quem sabe, ser levada a sério por você e por mim. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde e nos prepare para isso. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estais nos céus, mais uma vez nós suplicamos que o Senhor possa brilhar em nossos corações. Mais uma vez nós suplicamos que a Tua glória possa estar presente na nossa casa, na nossa vida. Mais uma vez, Senhor, nós suplicamos que o Senhor possa falar conosco, especialmente comigo. Cuide das pessoas que estão aqui, Senhor. Elas não vieram aqui por acaso. Elas se prepararam, se arrumaram, vieram aqui na tua casa, louvaram o teu nome, estão agora com seus pensamentos voltados para o teu santo trono de graça. Toque nos corações dessas pessoas. Cuide delas, Senhor. Leve cada um de nós em paz para os nossos lares. Dê-nos uma feliz e boa e próspera semana de trabalho. Nós lhe pedimos, nós agradecemos por Jesus. Amém.